Bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida, a casa e a família de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Nesse momento vamos estar fazendo mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje a nossa meditação se encontra no texto de João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 5, mas enfatizando o versículo 5, tá? Que é o texto que nos dá como base aí a nossa meditação diária da escola dominical. Amém? Vamos estar fazendo leitura desse texto em nome de Jesus. João 17 fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. No verso 1 está escrito assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Deus, eu Te peço em nome de Jesus para que o Senhor tome nas Tuas mãos, Pai amado e querido, as nossas vidas. Manifeste a Tua glória sobre nós, Pai amado e querido, e que possamos vir a ser cheios do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito esteja sobre nós, Senhor Deus da glória, trazendo entendimento da Tua palavra e conhecimento, Senhor Deus da glória, de Ti. Para que possamos, Pai amado, a cada dia, Senhor, viver, Senhor Deus da glória, na Tua presença. Pai amado, o salmista fala: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que assim, Senhor Deus da glória, estejamos diante da Tua presença, buscando a Tua palavra, cheios do Teu conhecimento, para que venhamos, Senhor Deus da glória, a cada dia ser confrontados, Pai amado e querido, na Tua palavra quando estivermos diante do pecado. Assim, toma-nos em Tuas mãos, nos abençoa, evidencia sobre as nossas vidas a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto aqui que Jesus faz antes de ser preso. É uma oração que Jesus faz antes de ser preso. E eu recomendo aos irmãos, leiam capítulo 17 todo. Na verdade, leiam o capítulo 13 em diante, tá? Até o capítulo 17 aqui, porque ele fala sobre muitas coisas importantes. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Jesus lava os pés dos discípulos. Isso aqui tudo é um momento antes dele ser preso. Uma lição de humildade, o traidor é indicado, o novo mandamento, Pedro é avisado, Jesus confronta os discípulos, Jesus promete outro consolador, caso o Espírito Santo, a videira e os ramos, a missão do Consolador, a palavras de despedida e aqui a oração sacerdotal que Jesus faz. Nessa oração sacerdotal, Jesus ele começa aqui glorificando a Deus e falando da obra que foi feita, dizendo: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus. Primeiro, Jesus ele direciona a oração dele, tem um contexto aí que dizem, mas não quero entrar nesse contexto, mas, sobre Jesus olhar para os céus, tá? Mas ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, a vida eterna, ela só vem através de Jesus Cristo. O texto mais à frente vai falar a respeito disso. Eu estou botando a minha perna aqui em cima da cadeira para ficar mais confortável. Mas o texto mais à frente vai falar a respeito disso. A autoridade do nome de Jesus, ela é única para salvar. Nós só somos salvos através da confissão e do conhecimento do nome de Jesus. Não tem como nós sermos salvos se não for por Ele, tá certo? E aqui o texto continua e diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, no caso foi o que nós acabamos de falar, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que conheçam e deem glória e honra a Jesus Cristo e ao Pai.
eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E aí, Jesus ele diz aqui que ele glorificou ao Pai na terra. Lembremos que nós falamos há um tempo atrás que o Pai ele era desconhecido a muitos homens. Os judeus eles tinham ali o conhecimento melhor sobre Deus do que todas as outras nações. Nós vamos ver que as demais nações elas viviam perdidos na idolatria, eram politeístas, adoravam muitos deuses. Nós vamos ver isso nos relatos da Bíblia quando fala a respeito dos egípcios. Nós vamos ver falando a respeito dos próprios cananeus, do qual viviam ali na mesma terra do povo hebreu. Então, nós vamos ver a Bíblia falando e fazendo menção aos povos que estavam em volta dos hebreus, dos judeus, como povos idólatras. E esses povos idólatras, eles buscavam, no fundo, no seu interior, glorificar alguém que eles não conheciam. E por causa disso acabavam, isso no meu entendimento, tá? E por causa disso acabavam adorando aquilo que eles não conheciam, criando imagens de um Deus que eles achavam que seria aquele ali. E por isso vieram a existir muitos deuses, e Satanás ele se aproveitou disso. Ele se aproveitou dessa falta de conhecimento do homem para com Deus, não porque Deus ele queria ser desconhecido, mas porque o conhecimento de Deus, a adoração de Deus acabou se perdendo no meio do caminho, e o homem ele acabou se desviando completamente de Deus por causa do pecado. E nessa situação, nós vemos aqui a Bíblia mostrando em todo o contexto dela, deuses que foram criados, Ista, Será, no Egito, vários deuses dos quais o próprio Deus confrontou o poder deles quando a Bíblia fala que Deus ele trouxe escuridão sobre o Egito por causa da questão do Deus Sol que eles adoravam lá, que se eu não me engano era Ra. Na questão da praga dos sapos, da praga dos gafanhotos e tantas outras pragas que teve ali no Egito, mostrando que só existia um Deus poderoso e que todos os demais eram enganações, todos os demais eram falsos deuses que conduziam somente o homem à perdição e o afastamento do conhecimento verdadeiro de Deus. E diante disso, Jesus ele vem para glorificar o nome do Pai. E ele diz aqui, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E a obra que Jesus tinha para fazer era de reconciliar os homens com Deus, porque o nosso pecado nos afastava dele. Então, em todo momento, o homem ele foi reconciliado com Deus através da obra de Jesus Cristo. E sendo reconciliado com Deus, a partir do momento em que nós entramos aqui nesse verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, a partir do momento em que nós temos o conhecimento desse Deus verdadeiro, nós passamos a viver para Ele. Esses dias nós estávamos aqui conversando, minha esposa e eu, estávamos ouvindo alguns hinos, e sentados no sofá, e aí ela virou para mim e falou assim, ai amor, eu não me vejo mais no mundo, eu não me vejo mais praticando as coisas do mundo, eu não me vejo mais dançando funk, dançando pagode, dançando hip hop, eu não me vejo mais fazendo as coisas que eu fazia lá, as práticas mundanas, bebendo, porque quando Cristo entra em nós e nos traz o conhecimento dessa verdade que é absoluta, nós não conseguimos mais nos enxergar lá fora. Nós não conseguimos mais nos ver praticando aquilo que o mundo pratica. Tanto é que para nós hoje, aquilo que o mundo pratica é abominação. Estamos às vésperas do carnaval, a festa da carne, e muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas vão entrar nesse contexto. Elas vão entrar no carnaval. Elas vão deixar a igreja e vão pular carnaval. Por que elas vão pular carnaval? Porque não têm o pleno conhecimento de Deus. Por quê? Quando, por exemplo, como aqui está escrito em João 16, quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui no verso 8, capítulo 16. Então, quando o Consolador ele vem sobre as nossas vidas, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem como um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus, ela viver nas práticas mundanas e estar na igreja. Então, quando a Bíblia fala que a vida eterna é essa, é conhecer a Jesus, não é viver a vida eterna no céu, mas é viver já a eternidade aqui na terra. Já viver aquilo que nós viveremos nos céus aqui.
E aí, quando Jesus fala que ele glorificou ao Pai, ele está dizendo que ele apresentou a todos nós o Pai. E a obra foi muito bem sucedida, porque de 2000 anos para trás, o que esse evangelho foi difundido e como ele está hoje, chegou até nós. Tanto é que eu sou salvo porque alguém em algum momento trouxe a palavra até mim. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu não estava querendo nada com Cristo, tinha um rapaz na igreja do meu tio Valder, que eu não lembro o nome dele, aliás, eu não lembro o nome da igreja, que o nome dele era Eliezer. Eliezer? Eu acho que, se eu não me engano, era Eliezer. E esse homem, todos os cultos que tinha de domingo, ele ia até a minha casa, onde eu morava com o meu tio Jefferson, e ficava batendo lá na porta, chamando, Augusto, Augusto, porque ele queria que eu fosse à igreja com ele. E eu me arrependo até hoje, porque eu estava dentro de casa, eu desligava tudo. Ele chamando lá fora, e eu desligava tudo para poder não atendê-lo, até o dia que ele desistiu. E, meus irmãos, hoje eu não vejo mais fazendo isso. Esse domingo eu não pude ir à igreja porque eu tô com uma queimadura aqui na barriga. E no domingo de manhã eu fui, passei muito mal porque tava abafado, a camisa fechada, o terno em cima, eu acabei tirando o terno, a camisa tava esfregando em cima da queimadura e tava me machucando muito. Acabou que à noite eu não fui por causa disso. Mas a saudade que a gente sente, a vontade que a gente sente de estar na igreja junto com os irmãos adorando ao Senhor, é por causa dessa obra que Jesus Cristo fez. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me deste para fazer. A obra que Jesus fez com que nós tivéssemos o pleno conhecimento de Deus. Só que Jesus teve que pagar um preço muito alto para que essa obra fosse consumada. O verso 5 ele diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então Jesus aqui ele declara que ele teve junto ao Pai uma glória antes que o mundo existisse, antes que nós existíssemos. Jesus ele já estava junto com o Pai. Jesus ele já existia. Jesus ele não passou a existir depois que o homem pecou. Ele não passou a existir da vontade de Deus. Jesus ele já era junto com o Pai desde o início de todas as coisas. E aí ele fala: glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo houvesse. E aí nós vemos aqui, a Bíblia fala que Jesus ele se esvaziou da sua glória e veio até essa terra como homem. E aqui nessa terra, igreja, como homem ele sofreu, ele morreu em nosso lugar. Só que é muito vago nós dizermos Jesus morreu em nosso lugar. Porque antes da morte de Jesus, ele passou por um sofrimento terrível. Já no Getsemane, a Bíblia fala que ele já estava sofrendo uma angústia terrível. Só que depois, o relato que nós temos do Evangelho de João, falando a respeito, de Mateus, falando a respeito da vida de Jesus, dos momentos de Jesus antes da sua crucificação, é uma coisa terrível. A Bíblia fala que Jesus ele é preso, quando ele ainda estava no Getsemane, ele é preso, é traído, tá? E essa traição de Judas para Jesus ali já foi algo terrível. Mas olha o relato que a Bíblia traz a respeito de Jesus sendo preso. E daqui eu já começo a fazer leitura bíblica, porque só esse texto aqui já é uma pregação. Mateus capítulo 26, o verso 57 diz: e os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentando-se entre os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem se apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes a este que depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora,
vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade temos mais de testemunhas? E eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte? Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, esse texto aqui até emociona, porque a Bíblia vem nos mostrando aqui o que Jesus passou antes da sua morte. E aqui não é o total ainda. Ainda tem aqui o momento em que Jesus ele é entregue a Pilatos, o momento em que Pilatos ele dá ordem para que Jesus ele tome uma surra, o momento em que Jesus ele é sentenciado à crucificação, o momento em que os discípulos, os soldados romanos, eles colocam um caniço na mão de Jesus, colocam uma coroa de espinho na mão de Jesus, no momento em que eles começam a bater em Jesus e se prostrar diante dele e dizer: ó, profetiza-nos, ó Cristo, profetiza-nos, ó Cristo. Então Jesus, ele quando se esvaziou da sua glória, ele sabia aquilo que estava por vir sobre ele. Ele tinha conhecimento de tudo isso aqui, que ele apanharia, mas gente, não é somente apanhar, Jesus seria espancado. Jesus foi espancado como se fosse um malfeitor. Tanto é que, como nós falamos ontem, veio para os seus e os seus não receberam. Os judeus não receberam Jesus, não quiseram saber de Jesus, não o abraçaram. Os judeus abriram mão de Jesus, mas não somente abriram mão, mas o maltrataram, cuspiram, humilharam, trataram ele como um cão. E tem um contexto, tá, na questão do cão, não que você tenha que bater, mas trataram ele como um cão. Humilharam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é isso que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui. Glorifica-me, ó Pai. Jesus, ele cumpriu toda a obra que o Pai determinou a ele, para que nós fôssemos reconciliados. O cumprimento dessa obra sempre teve um objetivo, que foi nos aproximar de Deus. Jesus foi humilhado, maltratado, torturado. Jesus teve que carregar uma cruz pesadíssima, que eu não lembro agora qual é o peso dela, mas Jesus teve que carregar uma cruz pesadíssima. Jesus chegou ao Gólgota, e chegando ao Gólgota ali, a Bíblia fala que Jesus foi crucificado. Colocaram pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés. O peso do corpo de Jesus em cima daqueles pregos ali. E Jesus, ele tentando se levantar, fazendo força nos pés, com os pés sobrepostos uns aos outros, presos com pregos, sem poder sair daquele lugar. Imagina a tortura, Jesus tentando se levantar, Jesus tentando respirar e não conseguia. E naqueles momentos ali de tormento puro, ele ainda achou fôlego para salvar uma vida. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia nos fala que depois disso tudo, Jesus rendeu o Espírito. E ele diz: Pai, está consumado. Mas antes de falar isso, ele diz: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele ainda liberou perdão sobre todos nós. Igreja, o que eu estou querendo trazer para nós aqui hoje é que Jesus, ele nos apresentou o Pai. E hoje nós temos acesso ao Pai por causa dele. Mas não foi de qualquer forma que esse acesso veio. Foi com um sacrifício muito pesado, muito duro. E o que você quer dizer ao fim disso tudo, Augusto? O que eu quero dizer para vocês é: honrem esse sacrifício com as suas vidas da melhor forma possível. Honrem o nome de Jesus. Honrem o Pai, honrem o Espírito Santo que está nas suas vidas. Vivam para eles intensamente. Viva para o Pai, viva para o Filho, viva para o Espírito Santo, viva para Deus de forma intensa. Não permita que Satanás venha tomar aquilo que Jesus já deu a você, que é a salvação. É a reconciliação com o Pai, é a intimidade com o Pai. Carnaval está chegando
não sai, não abandona a tua igreja, não abandona Cristo por causa de 4, 5 dias de festa, de comemoração. Porque, igreja, não vale a pena. Viver para Cristo é melhor do que tudo. A Bíblia fala que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aquele que se torna amigo do mundo automaticamente se torna inimigo de Deus. Então que venhamos a viver a Cristo a cada dia em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra da nossa meditação de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento diante da Tua presença nós glorificamos o Teu nome. Te peço, Pai amado e querido, pela vida de cada homem, cada mulher que tem nos acompanhado a cada dia, Senhor Deus da glória. Toma a vida da Thelma, a vida da Cíntia, do William, da Eloá, a vida do Léo, da Cristina, a vida do Jorge, da Cláudia. Pai amado e querido, os seus filhos, Senhor Deus da glória. Toma a vida da Rita, do Alex. Toma, Pai amado e querido, a vida do Clóvis, a vida do Jonathan, a vida da sua esposa, da sua filha. Toma, Pai amado, em nome de Jesus, a vida do Gabriel, a vida da Sara, do seu bebê. Toma a vida da Beatriz, a vida do Mateus. Toma, Pai amado e querido, a vida do Cláudio, da Luciene, do Luan. Deus, toma a minha esposa nas Tuas mãos, os meus filhos. Toma, Senhor Deus da glória, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai amado e querido, cada um dos que pedem oração, Pai amado e querido, por causa das enfermidades que vieram sobre as suas vidas. A Thelma, Senhor Deus da glória, a irmã Vânia, Pai amado e querido, a Luciene, Senhor Deus da glória, toma vida, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, da Dona Gorete e tantos outros, Pai amado e querido, que têm estado enfermos. Traz cura sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Deus, toma vida, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, Pai amado e querido, do irmão Alírio, Pai amado e querido, toma vida de todo o ministério ADEPA, de cada um dos irmãos que tem acompanhado, Senhor Deus da glória, a ministração, Pai amado e querido, dessa palavra a cada dia, Senhor Deus da glória, a nossa meditação. Os professores da escola dominical, Pai amado e querido, dos pastores, Senhor Deus da glória, dos líderes das igrejas evangélicas no Brasil. Abençoa-os, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus. E que o Teu nome venha a ser glorificado sobre as nossas vidas. Assim, nessa manhã, oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que possamos, Pai amado e querido, a cada dia, Senhor Deus da glória, viver intensamente para Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que manifeste a sua glória sobre a sua vida em nome de Jesus. Em Números 6 tem uma bênção, que é a bênção sacerdotal, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus, e que todos possam dizer com fé, amém, em nome de Jesus.